Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma vez a gente está aqui para falar agora no segundo dia da série Mães em Ação, Filhos com Visão, do PJVM Projeto Vida Mulher. E essa série serve não só para mães, né, mas para pais, avós, para quem quiser assistir, adultos que quiserem assistir, né? Eu não vou falar para crianças também assistir, porque é exatamente para a gente saber um pouco melhor como cuidar dos nossos filhos, como ter um relacionamento melhor, né, até com eles. Então, é mais apropriado para adultos mesmo. E o foco são as crianças, são os nossos filhos tão amados, herança do Senhor, tá bom? Herança nossa também, né? Um privilégio que o Senhor nos deu, que é cuidar dos nossos filhos. Então hoje a gente vai começar. Olha, tem sido assim uma semana, eu tenho preparado o material, os vídeos, e tem sido, vou te dizer que uma semana bem difícil nesse sentido, porque é um assunto que em algumas partes é muito falado, né? Mas é um assunto muito difícil, falando numa parte espiritual também, né? O mal não quer que nós falemos sobre os nossos filhos, que a gente tenha um relacionamento melhor na nossa casa com os nossos filhos, que eles cresçam em um ambiente saudável, não quer que a gente conheça mais sobre eles. Então, tem sido assim, em alguns momentos bem difíceis gravar estes vídeos, mas graças a Deus o Senhor é conosco. E eu digo difícil, não tem acontecido nada mais assim, grave, nem nada disso, né? Mas difícil porque sim, acontecem alguns ataques enquanto a gente está preparando um material que vai servir de edificação. Quando a gente está preparando um material que é também valioso, mas que serve para aumentar a nossa inteligência, o nosso conhecimento, de certa forma, isso não é tão atacado, né? Mas quando a gente fala em família, o ataque é muito grande, porque realmente o mal não quer que em nenhum momento a família se estruture. Então, tem sido até um pouco complicado colocar os vídeos aqui, mas vamos lá, né? O Senhor é conosco e a gente não desiste de fazer aquilo que é bom, não é? Então, deixa eu colocar meu óculos aqui, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre conhecendo meus filhos a fundo. Essa é a segunda parte, né? Então, conhecendo meus filhos a fundo. Eu quero começar compartilhando com vocês um sonho que eu tive recentemente. Antes mesmo de saber que eu ia começar com esta série, mas que Deus já estava colocando algo no meu coração a respeito das crianças já há muito tempo, né? Não é o projeto Vida Mulher, né? E tantas outras mensagens que eu já fiz e ministrações não são voltadas a crianças. Mas nesses últimos anos, Deus tem me chamado a atenção muito para essa área. E eu tive um sonho, não tão recente, né? Mas foi quando eu comecei a ler de novo mais sobre isso. E neste sonho tinham crianças e eu estava, né, no sonho, num ônibus. Eu estava num ônibus, como se fosse um ônibus escolar destes lá dos Estados Unidos, sabe? Assim, esse estilo. E nós estávamos numa estrada larga, mas tinha poucos adultos dentro do ônibus. O diferente nesse sonho era que o ônibus, imagina que é o ônibus, né? E a parte de dentro do ônibus ficava aqui, acabava aqui a janela. E aqui tinha uma outra parte do ônibus. Então ele era assim e aqui tinha uma outra parte,
né? Aqui ficavam os adultos sentados nos bancos, viajando, né? O motorista era um homem já de idade e a impressão que eu tinha, né, é que as pessoas falavam com ele, mas ele era bem... Ele não era uma pessoa simpática, ele não falava com as pessoas e quando as pessoas perguntavam alguma coisa para ele, ele era apático, né? Esse era o motorista. Era um senhor já grisalho e ele tinha uma cara muito fechada. E do lado de fora, como eu falei, tinha também bancos. Era igual ao lado de dentro, assim, na parte do assoalho, né? Não sei se chama assoalho também do ônibus, mas daquela parte ali era igualzinha, só que não tinha teto e não tinha outra parte. Então, esse lado onde os adultos ficavam, estava no ônibus, que estavam dentro do ônibus, eles ficavam cobertos, né? Como um ônibus normal deve ser, e eles estavam nos bancos e ninguém falava nada, ninguém se olhava, só seguia a sua viagem. E no outro lado, as crianças, algumas crianças ficavam sentadas, tentando se segurar. Elas estavam do outro lado deste ônibus, tentando se segurar, porque elas eram crianças dessas pessoas que estavam no ônibus, mas no sonho era como se fosse normal você, adulto, viajar dentro do ônibus e a sua criança viajar fora. E quando eu olhei, eu vi aquelas crianças e comecei a ficar desesperada. E eu falei pro motorista, olha, as crianças estão lá fora. Elas não estão conseguindo segurar. E aí eu olhei para frente e ia vir uma curva muito fechada. E eu falei, quando ele virar, as crianças vão cair, porque por causa dessa curva, né, as crianças não vão conseguir se segurar. E eu fui falar com ele e ele apático, ele só olhava para mim, virava e continuava dirigindo o ônibus. E eu acordei com aquilo no meu coração e falei para o meu marido, né, que a impressão que o Senhor me deu através deste sonho primeiro, que as nossas crianças estão totalmente descobertas, né? Eu não digo de um modo geral, mas muitas delas, até mesmo dentro dos seus lares, as suas próprias crianças, né? Muitas crianças dentro dos seus lares estão descobertas e os pais estão caminhando para a sua vida, estão seguindo uma direção, né? Estão caminhando sem perceber como estas crianças estão em perigo. E às vezes não é um perigo no sentido de uma violência, não é um perigo de um sequestro, não é um perigo assim, que acontece muito, né, infelizmente, mas é o perigo de se perder dentro da sua própria casa, de se perder dentro da sua própria vida com os pais. Então a gente vai falar um pouquinho disso hoje e de quão perigoso é isso. E a partir dali eu comecei a observar mais coisas e buscar através da palavra de Deus, que é a verdade e é quem nos revela todas as coisas e nos dá discernimento e sabedoria para tantas coisas. Ele também nos dá, principalmente, né, para cuidarmos dos nossos filhos, da nossa casa, da nossa família, que é, de certa forma, um dos nossos... de certa forma não, né? É um dos nossos bens mais preciosos. Se não a presença do Senhor, a nossa família está aí também no primeiro lugar aqui, né? Então, nós vamos começar aqui falando um pouquinho sobre atenção. De novo, eu quero dizer que nós não estamos aqui, né? Eu não estou aqui para julgar como você cuida do seu filho, da sua filha, como você educa, mas para te auxiliar em algo mais. Se eu conseguir te ajudar e te auxiliar e você observar mais os seus filhos, ter um relacionamento melhor do que foi ontem e que mude algo no sentido de bom para melhor ou de ruim para bom, isso já vai
ter alegrado meu coração, porque nós precisamos de muito mais para cuidar das nossas crianças, ok? Mas isso já pode ser um início. Então, como tema é conhecendo meus filhos a fundo, a gente conhece alguém quando a gente dá o quê? Atenção, né? Quando a gente observa aquela pessoa. E às vezes a gente tem as funções do dia a dia de cuidar dos nossos filhos e a gente se esquece um pouco de prestar atenção nas outras coisas. A gente presta atenção em como eles são talvez carinhosos, em como eles são agitados, em como eles são às vezes desobedientes, em como eles gostam de uma certa coisa que eles fazem sempre. Isso é algo mais fácil até de observar, né? E estudando sobre isso essa semana também, e lendo um livro de alguns que eu estou lendo a respeito, mas um livro que tem me chamado muita atenção, eu pensei nesta frase aqui. Pais comuns têm parcialmente a atenção dos seus filhos. Pais atenciosos têm o seu coração. Então, de tudo, a Bíblia diz que de tudo que se deve guardar, a gente precisa guardar o coração. Eles ainda não sabem guardar o coração deles. Então você precisa, então você precisa ajudá-lo a guardar ou guardar o coração dele, né? Eu falei no primeiro vídeo que nós somos guardiãs disso, né? Agora falando para mães, nós somos guardiãs do nosso lar, nós somos guardiãs da nossa casa e nós podemos guardar como pais o coração, as emoções, os sentimentos dos nossos filhos. Claro que eles vão continuar tendo, né? Não é porque você vai guardar isso que eles não vão ter mais sentimentos ruins, sentimentos disso ou daquilo, isso faz parte do crescimento. Mas você pode guardar e muito as emoções dos seus filhos, sabendo dar atenção, sabendo a hora certa de falar algumas coisas, sabendo a hora certa de repreender até mesmo, muitas vezes, sabendo a hora certa de ter paciência naquele momento. Então, vamos olhar para isso, né? Sermos pais mais atenciosos. A primeira coisa é olhar, alinhar o nosso olhar, para a gente poder olhar, observar os nossos filhos. Quando a gente cuida de um bebê pequenininho, é até mais fácil, porque você olha o tempo todo, tem aquela atenção, aquele cuidado, né? Você acaba observando com mais detalhes, porque são pequenininhos, mas depois vai crescendo, o seu olhar, ele precisa aguçar mais. Só que não é isso que acontece. Geralmente, a gente vai deixando de olhar, né? Então, assim, eles vão fazendo mais coisas, vão falando mais, vão tendo mais perguntas, vão sendo mais complicados, né? Como humanos, mais complexos, e a gente acaba olhando menos, porque a gente se cansa mais de ouvi-los, de estar o tempo todo, né? Eu não estou falando que você se cansa do seu filho, mas você cansa às vezes do cuidado, do dia a dia, de esse menino fala demais, aquela coisa normal, né, do dia. E isso faz com que muitas vezes a gente deixe estas atenções de lado. E aí a gente fala, não, mas eu presto atenção no meu filho, eu fico com ele o tempo todo em casa, ou não, quando eu tenho tempo, eu chego do trabalho e eu fico um tempo no videogame com ele, eu faço isso, eu faço aquilo. Esse tipo de atenção que eu estou falando não é exatamente esse tempo de qualidade que você tem com seu filho, que você precisa ter, aliás, né, desse entrosamento, mas não é isso. A gente vai até falar um pouco disso depois, mas eu estou falando de algo que realmente vê detalhes, né? Algo que eu aprendi nestas semanas, né? É que a gente precisa ser tão observador quando o assunto são os nossos filhos, que a gente precisa entender até o silêncio deles. A gente precisa entender até o silêncio dos nossos filhos. Porque nós somos pais atentos, e pais atentos entendem até quando o seu filho não fala nada. Porque eles tentam compreendê-lo, e não da forma
da gente, né? Não pensando como a gente pensaria ou nada assim, mas observando mesmo, né? Observando aquilo que o seu filho fala, aquilo que o seu filho faz, como ele faz, como ele fala, se ele fala. Tem crianças que são introspectivas e isso não tem nada de mal, né? Tem uma beleza na introspecção, mas você precisa saber lidar com isso também, porque às vezes, principalmente nós brasileiros, que tem a grande parte, né, acha que ser extrovertido é ser uma pessoa que é carismática, né, que sabe falar, que é melhor de se conviver, que é mais amigável e tudo mais. Sim, isso pode ser uma verdade, mas também não é toda a verdade, porque o introvertido também pode ser assim, do jeito dele. O introvertido, ele é uma pessoa que tem traços muito especiais também, mas que deve ser entendido, deve ser compreendido, deve ser respeitado. E a criança, ela não sabe discernir se ela é introvertida, extrovertida, se ela é colérica, se ela é... né? Então, isso não faz parte da criança. Para ela só vive. Ela vive dia após dia e é você quem traz essa revelação, né, à tona para você, e mostra isso para o seu marido também, se é ele quem está cuidando nesse momento, mas eu estou falando aqui direto para mães nesse momento, né, que são as que geralmente ficam mais assim com os seus filhos, e tem também, né, essa responsabilidade junto com o pai. E acaba que a gente tem um laço, né, até por conta do próprio parto e tudo mais, e eu sempre falo nas reuniões com as meninas, né, as meninas que eu falo são as mulheres do PJVM, quando a gente faz reunião de manhã e tudo mais, que o pai é tão importante quanto a mãe. Não existe essa história de que pai é qualquer esquina, que a gente acha, né, e aquilo tudo, e a mãe é sobrenatural e o pai pode ser qualquer um. De forma alguma. Primeiro, a semente ela vem através do homem. Você não teria os seus filhos amados se não houvesse a semente do homem. Então, o homem é primordial, Deus é pai, e ele quer que os homens tenham essa função de pai. Aliás, para você que é homem, você que tem a mulher aí que está assistindo a gente, você mulher que está assistindo, né? Vou colocar depois embaixo aqui para você acessar o Instagram do Relevantes, que no Instagram tá Releve Antes, que você pode seguir e tem coisas muito boas também para homens lá, tá? É bem bacana e teve uma série que já foi há algum tempinho aí, acho que faz 1 mês, 2 meses que essa série aconteceu, que é uma série sensacional, que fala sobre o caráter e o sacerdócio falido, né, por parte masculina, o que tem acontecido com os homens neste último tempo, tá? Estão ouvindo o barulho aqui? Então, vamos lá. A gente aprende, né, a ler os nossos filhos. A gente aprende cada dia mais a ler, mas a gente só aprende a ler se a gente observá-los, né? E aí geralmente a gente sabe assim, eu sei o que meu filho gosta de comer, eu sei o que para onde ele mais gosta de viajar, eu sei, sim, isso, claro, não é? Os pais, bons pais sabem destas coisas, né? Até se ele passar algum tempo com os avós ou com os tios, algumas características vão sobressair mais, alguns gostos, mas como eu disse, se a gente não observar de modo detalhado, sabe? O que a gente sabe através também da palavra é que o mal, ele está à espreita, né? E quando a gente vê que o mal está... Quando a gente entende que o mal está à espreita,
a gente entende que muitas vezes ele não vai vir de uma forma assim, meu filho tá doente, ou aconteceu uma coisa e logo eu fui lá e vi e já fui, já cuidei dele, já fiz isso ou fiz aquilo. Às vezes é algo que está vindo no sentimento dele, na emoção, uma pergunta que ele não, talvez não quis contar para ninguém, porque achou que iam julgá-lo, alguma questão que ele, né, ou ela tenha e que nunca ninguém respondeu. E eu falo isso porque parece que é algo assim, mas crianças têm isso, gente? Como assim crianças têm isso? Gente, crianças têm vários questionamentos, tá? Tanto que a minha filha tem 6 anos e quando ela é uma grande pensadora, tá? Ela é pequenininha, mas ela é uma grande pensadora. E quando ela tinha, acho que uns 4 aninhos, né? 4, 5 aninhos, a gente sempre conversa, né? E aí numa dessas conversas, só nós duas, ela falou assim: "Mamãe, eu estou com uma dificuldade de crer." Aí eu, oi? Né? Sabe aquela hora que você fala assim: "Meu Deus, eu estou falando com quem, né? Cadê a minha filha?" E aí eu falei assim: "Por que, filha?" Aí quando ela fala de alguma coisa mais assim, eu rapidamente pego ela, coloco no meu colo ou sento ela na minha frente. Se alguma coisa estiver ligada, eu desligo tudo para que ela veja que eu estou dando atenção àquilo, e principalmente quando é algo importante assim. E ela foi falando para mim sobre os medos dela, né? E me impressionou pelo fato da idade dela também. E ela disse que Deus, mas eu sei que Deus cura, eu sei que Jesus levou, né, sobre ele lá na cruz e tal. E ela foi falando, né, isso. E aquilo que a gente ensina também, né, na fé e em Jesus, do que ela já sabe. E ela disse assim: "Só que ele não me curou ainda." E ela estava passando por uma alergia, né, muito grave assim para ela, né? E ela ficou triste com isso. E ela falou: "Mas Jesus não me curou. E eu tenho orado para ele todos os dias. E ele não tem me curado." Né? E ela disse que, assim, do jeitinho dela, né? Eu estou falando aqui para que vocês entendam, mas do jeitinho dela, ela me explicou isso. E aí eu pude ver o quanto eles são autênticos, o quanto, quando você deixa que eles falem, quando você ouve realmente o que a criança quer dizer, o quanto eles são autênticos, o quanto eles são profundos dentro dos seus pensamentos, dos seus questionamentos, o quanto eles podem ser intensos, né? Aliás, a grande parte, né, da criança é ser intenso em tudo. E aí aquela pergunta, né, nós ficamos ali bastante tempo conversando, depois eu orei com ela e aquilo passou e ela entendeu, e graças a Deus o Senhor me deu sabedoria para falar, né, com ela ali, e ela entendeu. Mas para você ver, é algo que você não espera de uma criança de 4, 5 anos falar que a fé dela está meio abalada. E foi num dia em casa, né? Porque essas coisas acontecem assim. Quando a gente observa, quando a gente deixa falar, quando a gente está presente, não tem momento para eles. Eles não são igual aos adultos, né? Ou até adolescentes, que vê um momento ali para ele tá meio atarefada, ela tá assim. Não, eles não têm momento, né? Apesar de que uma coisa que eu tenho aprendido já há um bom tempo, né, há alguns anos, é que a criança ela tende a falar mais, né, das suas emoções, dos seus sentimentos, e isso eu tenho vivido desde quando a Sofia nasceu, quando nós estamos cuidando delas.
é algo interessante realmente, porque quando a gente está cuidando, fazendo algum cuidado, sabe? Você está preparando uma comida, você está ajudando no banho, você está fazendo alguma coisa assim, geralmente a criança fala de algo que aconteceu com ela, um sonho que ela teve, a escola, aconteceu alguma coisa na escola, ou ela lembra de alguma coisa que ela nunca te contou e ela te conta. E comigo acontece muito isso, né? E de outras mães que eu tenho conversado, também falam que tem esse tipo de experiência, né? Com os seus filhos, que quando eles estão naquele ambiente de cuidado, eles se sentem seguros e começam a falar sobre as coisas deles. E olha só, mais uma coisa para a gente observar, né? Toda vez que você sempre cuidar dos seus filhos, toda vez que você fizer algo, saiba que eles estão observando, mesmo que às vezes, mas hoje foi um dia daqueles, e aí eu tenho que chegar, tenho que fazer janta, tenho que fazer isso, tenho que cuidar da casa, tenho que conversar com o marido sobre as contas, tenho que fazer aquilo, outro, e aí você põe a criança no banho, faz isso, faz aquilo, mas às vezes este é o momento que a criança quer parar e conversar com você. Eu sei que às vezes você olha e fala assim, poxa, mas não é um bom momento, né, Sara? Mas não tem melhor momento do que o momento em que os seus filhos querem falar com você sobre algo que é importante para eles. E isso é uma outra coisa que eu quero conversar com vocês. Algo que é importante para eles, claro, não necessariamente vai ser importante para quem vai ouvir. Então dê atenção também ao que eles dizem, mesmo que seja uma coisa que para você adulto, né, no seu mundo adulto, seja algo tão irrelevante, tão bobo às vezes para você, mas lembre-se, aquele é o mundo dela, é o mundo dessa criança. Ele não vive no seu mundo, ele não vive no mundo de contas, no mundo de ter que fazer isso, ter que fazer aquilo, ele vive no mundo dele, onde se acontecer alguma coisa com o brinquedo dele, ele vai ficar chateado. É como se hoje acontecesse alguma coisa no nosso serviço. Então, hoje aconteceu algo na escola e aquilo mexeu com ele. Sempre vai ser no mundo dele, seja ele pequenininho ou maiorzinho. Aquilo sempre vai mexer com eles porque aquilo é do mundo deles, tá? Faz parte do mundo deles. Então, eles vão falar talvez com uma intensidade, e às vezes é até engraçado, né? Que eles colocam um drama, uma intensidade naquilo. Mamãe, olha isso, né? O braço dela quebrou quando ela puxou e aquela coisa toda, e é aquela boneca que ela vive para cima e para baixo com ela, sabe? Algo assim, mas que para essa criança é algo muito importante e às vezes até sofrido. E aí você olha e fala, ai meu Deus, eu tô fazendo tanta coisa, eu tô pensando em outra coisa. Agora eu não quero tratar de braço de boneca ou do carrinho que o outro pegou e tal. Só que estes são os momentos de você poder dar atenção e ensinar. Porque num momento como esse, às vezes ele está precisando de alguma correção, ou ele está precisando de algum auxílio naquele momento, ou ele está precisando, talvez ali, de uma lição, né? Uma lição do tipo, olha, é um ótimo momento para você falar que algumas coisas assim vão acontecer na vida e que ele precisa exercer o perdão. Eu nunca falei sobre perdão com o meu filho, então ele fica... tudo ele tem mágoa dos outros, é um ótimo exercício. Então começar a fazer com as crianças acontece assim, são coisas simples que a gente ensina, né? Você não vai falar sobre coisas mais assim, é no dia a dia deles, é de como funciona para eles aquilo, a intenção, a intensidade deles quando eles vêm com alguma pergunta, com alguma questão do quarto deles, do amiguinho, da amiguinha. Hoje eu não consegui fazer isso aqui. Eu não sou boa nisso, né? E aí às vezes a criança tenta fazer, eu não sou boa nisso. É um momento de parar e conversar, entender por que você diz que não é bom nisso, né? Isso já aconteceu comigo também, a Sofia na época escolar, né? Já tem esse tipo de coisa também, algumas coisas que ela tentou fazer e não conseguiu. Eu não sou boa nisso. E aí eu sentei, conversei com ela. Claro que não é sermão, a criança não vai entender o seu sermão. E eu posso dizer porque eu já errei nisso, eu já tentei dar sermão.
Ela não entendeu nada. Claro, porque ela não vai entender, né? Porque, primeiro que sermão não é bom para ninguém, né? A gente precisa, a Bíblia diz pra gente tirar a trave do nosso olho primeiro, para poder tirar o cisco do olho do irmão. Então, às vezes a gente quer corrigir os nossos filhos da forma mais errada e achando que tá abafando, achando que tá fazendo tudo certinho porque eu tô falando para eles algo assim e tal. Só que não, né? Então a gente tem a forma, uma forma muito mais correta, né, até de fazer. E cada pai e mãe tem o seu jeito de falar com o seu filho, tem o seu jeito de se comunicar, de se relacionar, e isso que é legal. Mas a aprender a lidar com relacionamentos, né, com esse relacionamento, aprender a lidar com as intenções dos seus filhos, são para todos. Agora, o jeito com que você vai fazer isso, com certeza você vai usar o seu jeito, usar o ambiente, né, da sua casa, a sua família e tudo mais. Então, isso vai de vocês, né? Mas lembre-se que em Tiago nós podemos, lá no livro de Tiago diz, né, que nós podemos pedir sabedoria a Deus e Ele nos dará deliberadamente. Então, toda vez que você precisar de sabedoria, e eu preciso todos os dias, né, nós precisamos todos os dias de sabedoria, a gente pode pedir sabedoria a Deus, porque Ele sim nos dará para cuidarmos de todas as coisas. O Espírito Santo te ajuda a cuidar de todas as coisas, sejam simples, complicadas, importantíssimas ou não, né? De forma muito intensa, de respostas ou perguntas que você nem imagina. Sim, né? Você consegue, você dá conta, sim, porque Deus te fez para isso, tá? Assim como o homem, a mulher, cada um na sua função, Deus deu de forma divina e maravilhosa todas as características que nós temos quando nós nos tornamos pai e mãe. E não é porque Ele deu que a gente sabe usar tudo que a gente tem, né? É uma coisa que a gente precisa treinar. E não tem outra palavra, é treino mesmo. É treino com as crianças, porque Ele deixou a Bíblia, mas Ele não deixou uma Bíblia como que dar das crianças, parte A, B, C. Quando a criança fizer birra, faça isso, 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 isso. Apesar de que tem muita coisa na Bíblia que você pode usar, né? Quanto a estes exemplos que eu dei, mas nem tudo vai estar lá. Mas com certeza, princípios vão estar, valores vão estar, a verdade vai estar. Então, com o que nós temos para a vida inteira algo, e a gente pode também, tem muitos livros muito bons a respeito, hoje vídeos, conteúdos na internet como estes também, né? Então, a gente só não tem informação porque a gente não busca, né, hoje em dia. E se não tiver como, peça ajuda. Eu não tenho como, tô até, sei lá, sem internet. Peça ajuda. Alguém pode, com certeza, te ajudar, e se você pedir isso ao Senhor, com certeza Ele vai preparar para que você tenha auxílio nisso, ok? E até aos pastores da sua igreja, se você for cristão e tiver aí uma congregação, tá bom? Peça ajuda também a respeito disso, porque tem pastores que podem te auxiliar a respeito de como fazer algumas coisas na sua família, talvez que você não tenha, não está conseguindo, ou se você é uma mãe solteira, um pai que cuida de um filho sozinho. A gente, com certeza, tem como auxiliar, tá? Você não está sozinho nessa fase e em nenhuma outra. Uma outra coisa que a gente falou agora a gente precisa aprender a dar valor, né, ao que eles dão valor. A gente precisa dar valor aos meus filhos. Eu valorizo os meus filhos, sim, mas você também deve valorizar aquilo que eles dão valor. E para isso você precisa, mais uma vez, dar atenção para você descobrir o que eles dão valor, né? Aonde eles veem valor.
Quais os valores dos seus filhos, né? No que ele tem valor, no que ele dá valor, aliás. Ele dá valor a amizades, você presta atenção nisso, olha, meu filho, nossa, ele dá valor a amizades, assim, é incrível como ele ama os amigos e ele dá muito valor aos amigos. A minha filha, ela ama esse estilo de brincar. Isso é algo que ela dá muito valor. Às vezes não são pessoas, às vezes são coisas mesmo, né? Porque as crianças, elas fazem isso, elas valorizam coisas também. E o que deixa o seu filho, a sua filha, né? Ai, preciso saber disso também, que é uma coisa que a gente geralmente não fala, né? E falou muito comigo quando eu estava lendo um livro também sobre pais e filhos. E quando falou sobre isso, de dar valor, né, de aprender a saber o que o seu filho ou sua filha valoriza, até para que a gente veja o que a gente está passando para eles, né? Porque dependendo do que você estiver passando, ele está valorizando coisas erradas. E tem uma ilustração, uma história de uma menininha que ela colocou a mãozinha dentro de um vaso muito caro, muito caro, um vaso chinês, e os pais começaram a dizer, essa menina começou a chorar, e os pais, e agora o que a gente faz? O vaso é muito caro, a gente não pode quebrar o vaso, mas a gente não consegue tirar a mãozinha dela, e a menininha chorava, e ninguém conseguia tirar a mãozinha dela de dentro do vaso. E até certo ponto que eles precisaram quebrar o vaso, não tinha mais o que fazer, tinham que quebrar mesmo o vaso, tentaram de tudo e a menininha não soltava a mãozinha de dentro do vaso. E o vaso, como eu disse, muito caro, senão eles já tinham quebrado, né? Era muito caro, então, não tem o que fazer, a gente vai ter que quebrar o vaso. Quando quebraram o vaso, viram que a menininha estava com a mãozinha fechada, porque ela tinha pego uma moeda que caiu no vaso. Ela queria pegar a moeda, ela pegou a moeda, mas se ela tivesse soltado a moeda, a mãozinha dela passava pelo vaso. Mas como ela agarrou a moeda e não soltou, eles tiveram que quebrar o vaso, que era muito valioso. Então, essa ilustração me marcou, porque mostra o quanto nós sabemos do que os nossos filhos dão valor. Aquela menininha deu valor ao dinheiro que tinha lá dentro e não à sua liberdade ali, ao seu bem-estar. Ela preferiu estar com o dinheiro na mão ali, mesmo que os seus pais tivessem que pagar aquele vaso, mas o valor ficou na mão dela, segurando. Então, essa é uma história que faz a gente pensar realmente, né? E saber dos nossos filhos quais são os valores que a gente tem passado para eles, o que realmente importa para eles. A gente pode começar treinando isso através de quando você for fazer doações, né? Se você tem esse hábito, isso é ótimo. Se você não tem, comece, tanto para você quanto para os seus filhos. E às vezes a gente tende a dizer que ou pensar, né, automaticamente, às vezes sem maldade mesmo, claro, de eu dou sempre, eu faço uma limpa no meu guarda-roupa, no das crianças e tal, só que as crianças não sabem disso. Porque eu faço e vou e aconteço e tal, mas isso não é uma coisa de criança, então as crianças não precisam saber. Sim, elas podem saber e isso pode ser muito valioso para elas. Saber que outras pessoas necessitam, precisam e que elas também têm a capacidade de ajudar. Que elas podem ajudar com os brinquedos, com roupas, com coisas de utensílios domésticos, com coisas delas mesmo, né? E fazer com que elas entendam e deem valor naquilo que realmente é valoroso, naquilo que realmente é valioso, né, para elas. Então, quando nós entendemos isso, a gente começa a prestar mais atenção também e questionar, ver, né, mesmo no que a gente está dando valor no nosso dia a dia, né? E como os nossos filhos têm prestado atenção nisso, né? Pergunte,
fale se ele entende sobre isso, claro, se tiver ali 7, 6, 8 anos, você já consegue conversar sobre isso, né? Se for um pouquinho mais novinho, começa a falar sobre ajudar as pessoas, né? De forma que essa criança consiga entender. E isso é uma forma de treinar também valores, ok? Os valores, eles não estão em coisas, né? Eles não, o valor não está em situações de benefício próprio, mas sim em algo que não se pode tocar, que não se pode avaliar de forma terrena, né? Vamos dizer assim. Então, uma outra coisa que eu queria abordar aqui com vocês é que a gente precisa descobrir os medos dos nossos filhos. Todo mundo tem medo, né? Aliás, todo mundo tem medos, mas como a Bíblia diz em 1 João 4,18, o perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Por mais que você tenha amor incondicional pelos seus filhos, você não vai livrá-los de ter medo. Mas o amor perfeito, o amor de Deus por eles, né? O amor de Jesus que deu a sua própria vida por eles, esse amor perfeito lança fora todo medo e você pode ensiná-los a viver assim também, ok? E uma coisa que é muito importante, não subestime os medos dos seus filhos, porque principalmente quando eles são menores, né? Digo menores assim abaixo de 8 anos, vai, né? 7 anos, eles têm medos muito comuns até, né? Apesar de muitas vezes ser de outra forma, né? Mas os medos comuns que eu digo pode ser de escuro ou de alguma coisa que eles assistiram e ficaram com medo, que é um outro assunto que a gente vai abordar também, não hoje, né? Mas com as influências que estão cercando seus filhos aí, vai ser uma das coisas que a gente vai falar também. E estes medos, eles podem ser simples para você que ouve, né? Mas para os seus filhos ele não é. É aquilo que realmente mexe com ele. Então, qualquer medo que o seu filho tenha, qualquer coisa que às vezes pareça até engraçado ou nossa, olha o medo dele, né? Às vezes tem coisas absurdas, né, para nós que, nossa, medo disso, né? Como que pode? E isso mexe com a criança, tá? Medos e fobias mexem até com os adultos, né? Desde criança até adultos, quanto mais uma criança que não sabe lidar ainda com as suas emoções e entender aquelas coisas sozinha. Se ela for falar com alguém que debochar do medo dela, se ela for falar com alguém que não der muita atenção àquele medo, isso é besteira, né? Você tá, isso é bobagem, isso é besteira, ninguém tem medo disso não. Isso com certeza vai fazer algo que não é bom nos seus filhos, tá? E pode gerar algo mais grave ainda, né? A gente não vai abordar sobre isso aqui, mas é importante que você fale sobre os medos dos seus filhos com eles. É importante que você ore com eles quando eles estiverem necessitando nesse período de medos, né, de incertezas, insegurança. É uma insegurança de voltar para a escola, não agora no tempo da pandemia, né, mas se até talvez aí na sua cidade o seu filho já voltou para a escola, mas agora eu acostumei em casa, tô meio assim para ir para a escola, e aí às vezes é uma criança que não fala muito e você não entende por que está ficando meio assim, algo que aconteceu comigo certa vez e que marcou muito também, né, de tantas coisas que nesse tempo de mãe aconteceu, que quando a gente observa, a gente consegue discernir algumas coisas que são assim, que mudam, transformam o nosso relacionamento com o nosso filho, né?
uma coisa que eu quero que você grave, tá? De tudo aquilo que eu falei, é que se você puder gravar isso, você tem a chave do coração dos seus filhos. Deus te deu isso. Por isso deu este filho para você, esta filha para você, estes filhos para vocês, tá? Então você tem a chave do coração dos seus filhos. Não empreste essa chave. Não dê essa chave para ninguém. Não perca esta chave. Porque às vezes você acha que porque você tem essa chave, você vai ficar com ela para sempre. E não é assim que funciona. Nós podemos sim perder por um deslize, ou por realmente negligência, falta de atenção, ou porque só olhamos para a gente, ou olhamos de forma errada e achamos que estamos cuidando, ou porque a gente não se adequou à nossa vida de agora e a gente acha que a vida que a gente viveu é a vida que eles têm que viver, porque os meus pais fizeram isso comigo, eu vou ter que fazer isso com eles, então não importa que eles vão ter que passar a mesma coisa que eu, e isso é terrível. Não faça isso com seus filhos. Seus filhos têm uma história e você precisa aprender a ler esta história. Deus já escreveu algo. Ele não é uma folha em branco. Ele nasceu com uma história já. A história dele já foi escrita por Deus. Você precisa agora aprender. Vai realmente ali, seja instigado, instigada a ler os seus filhos, a ler a história que Deus criou para eles, porque é uma história maravilhosa, é uma história linda que Deus criou para os seus filhos, para cada um deles de forma diferente. E Ele já deu ferramentas para que eles aconteçam nessa história. Eles são os personagens principais da história e você precisa aprender a ler esta história neles, através deles e com eles. E aí você vai poder auxiliar de uma forma melhor, você vai poder olhar de uma forma melhor, o seu olhar vai mudar, a sua mente se transforma, porque você vai começar, também eu vou dar um pouquinho só do spoiler aqui, das outras aulas que virão, das outras coisas que vão vir, né? Mas de você vai começar a olhar de uma forma tão mais ampla sobre cuidados com os seus filhos, que você vai virar se você é mãe, você vai virar uma leoa, né? Você vai ficar ali o tempo todo, você vai discernir as coisas, você vai olhar e falar, meu filho, ele está assim, e você vai ficar atenta, você vai conseguir ler mesmo quando eles não falarem com você, você vai conseguir discernir até o silêncio deles, algo aconteceu, ele não está bem, ela não está bem, isso tem acontecido, não só quando eles estão doentes, não só quando eles falam ou fazem alguma coisa com mais intensidade, mas simplesmente em como eles falam, em quando eles falam, você vai estar atento a isso também. E com certeza, Deus quer que você tenha este olhar inclinado a eles, porque Deus deu algo muito precioso para vocês. Deus deu algo muito precioso para mim e para o meu marido, que foi a Sofia e os filhos que Ele nos dará, se nos der, né? Se for do agrado do Senhor nos der mais filhos, nos dar mais filhos, com certeza a nossa geração, o Senhor dá e com certeza Ele não errou em dar eles para esta família ou para aquela família. Ah, mas aquela família não cuida, mas aquela família tem mistérios que não dá para entender realmente. Mas todas as nossas crianças, a não ser, claro, que a gente entende que por conta do pecado muitas coisas acontecem, mas o que eu digo vocês devem ter entendido, né? Devem ter pego aí, que algumas coisas a gente não entende realmente e nem vai entender até que o Senhor volte, e não cabe a nós entendermos muitas coisas. Mas aquilo que cabe a nós desvendarmos, a Bíblia diz que sim, nós os homens podemos desvendar, porque o Senhor deu dos seus mistérios para os filhos desvendarem. Ok?
Então, a gente tem aqui também que a gente falou sobre os medos, né? Conheçam os medos, conheçam, deem atenção. A gente começou com atenção, vai terminar com atenção, porque essa talvez seja o tema central aqui de conhecer o seu filho, né? Dar atenção, olhar com um olhar mais clínico, com um olhar mais aguçado. Peça ao Senhor em oração: Senhor, eu quero olhar com um olhar mais aguçado para os meus filhos. Não me deixe ser negligente em nada, em coisas mínimas deles, no que eles estão assistindo, no que eles estão fazendo, no que eles estão falando, em como eles estão dormindo. Tudo isso você pode ser guardiã, ok? A gente precisa aprender também a conversar com os nossos filhos. Sabe, às vezes a gente fala assim: mas eu converso tanto com meu filho, converso com a minha filha é faladeira, meu filho é faladeiro, eles falam bastante e tal. Só que eu falo de uma conversa agora, né? Não tô falando daquela conversa que brincam, que é alegre, aquela coisa, né, normal, gostosa, comum, saudável. Mas eu estou falando de conversas que não são com brincadeiras, né? Podem ser divertidas até, mas eu digo conversas mesmo, né? Por mais que sejam crianças, elas entendem algumas coisas. Claro, dependendo da sua faixa, você vai falar da forma com que elas entendam, mas sim, elas entendem, né? Você pode conversar com o seu filhinho de 2 aninhos, você pode conversar com a sua filhinha de 4 aninhos, você pode conversar com o seu filho de 10 anos, de formas diferentes, mas pode sim já treiná-los numa conversa. E isso é treinar os seus filhos para se relacionar bem com as pessoas, para saberem conversar, para darem a sua própria opinião. Diga o que você acha depois de uma conversa. Pergunte coisas para eles também. Não só, aonde está aquele carrinho? Aonde está o pano que eu deixei aqui? Não só esse tipo de pergunta. Você já fez isso daqui? Você já fez isso, né? Porque geralmente a gente cobra bastante durante o dia, mãe principalmente. Você já fez aquilo que eu te falei? Você já foi fazer a lição de casa? Já tomou seu banho? Já isso, já aquilo? Mas uma conversa onde realmente não haja cobrança. Uma conversa onde ele pode falar e você responder, e você perguntar e ele responder. Uma conversa, tá? Então, se você não tem tido muito tempo, separe um tempo. Eu vou te dar 2 desafios hoje para você fazer também, né? Separe um tempo nesses próximos dias e que seja para sempre. Todos os dias você separa um tempo para conversar com o seu filho, sua filha ou seus filhos, ok? Como você vai separar esse tempo é seu, você tem sua rotina de vida, a sua casa tem o seu ambiente e como ela funciona, mas tenha um tempo de qualidade de conversa, de pergunta e resposta com os seus filhos. E se tiver mais de um filho, com cada um, ok? Separe isso do seu jeito, pode ser um pouco antes de você dormir, ou no quarto de cada um, ou na cama, ou, olha, eu não tenho como, eu durmo num quarto só com todos os meus filhos, vamos fazer um rodíziozinho ali, ou junta eles ali e começa a conversar. Deus vai te dar a sabedoria que for necessária para isso, ok? Com certeza. Uma outra abordagem que eu quero tratar aqui com vocês, que eu falei que vou dar 2 desafios, né? Esse começar, que tem a ver com o primeiro que eu falei, começar novos hábitos. Então, treinar conversas aí, né? Mas a gente conversa o tempo todo, isso aí não é algo, não é tão comum como vocês acham não, tá? Tem muitos pais que só mandam nos filhos, não conversam, tá bom? Então, comece novos hábitos com eles. Pode ser na verdade, esse não deve ser um hábito só, né? A conversa deve ser algo do tempo todo, de se relacionar mesmo, né? Mas comece novos hábitos com os seus filhos, crie tradições familiares, crie novas tradições. Tradições, claro, traga tradições que são boas, né?
Eu amo tradições e eu comecei novas tradições quando eu me casei, né, com meu marido e tenho conseguido fazer essas tradições, coloquei isso para a Sofia quando ela nasceu e até hoje a gente tem algumas tradições aqui, em épocas de festas ou em épocas de aniversário ou no nosso dia a dia normal, tem tradições familiares, né? Então isso acontece e é muito bom, isso marca relacionamentos, marca família, tá? Tenha sim tradições. Bom, e para que tudo isso aconteça, a gente precisa ser o quê? A gente precisa ser presente, né? Porque para que todas essas coisas aconteçam, eu tenho que ver os meus filhos, né? Eu tenho que estar com eles. E parece óbvio, mas às vezes a gente tem tantas coisas para fazer que a gente fica ausente até mesmo dentro de casa. Ah, mas eu sou presente, eu sou dona de casa. Ah, eu sou presente, eu trabalho home office. Não necessariamente. Às vezes nós estamos presentes com os nossos filhos, mas estamos ausentes no sentido de relacionar-se, de emoção, nós não temos ligação, não temos conexão com os nossos filhos. Por quê? É só aquela coisa do troca-dá. Eu mando, ele faz. Eu mando, ele faz. Então, isso não é ser presente. Você pode estar o dia inteiro em casa, mas você pode estar o dia inteiro fazendo as coisas e não dando atenção para os seus filhos, ok? Depois eu vou contar algo que aconteceu comigo, talvez não nesse vídeo, mas depois vocês vão ver a partir talvez a terceira, da quarta, eu não sei aonde a gente vai falar sobre isso, mas até o final eu vou falar sobre uma experiência assim que eu tive com a Sofia também, que marcou e foi muito importante, tá? Então, a Sofia e eu, aliás, né, a gente tem um dia na semana que a gente fica só nós duas. Na verdade é uma parte da tarde, porque não dá pra ser um dia inteiro, né? Ela iria amar se fosse o dia inteiro. Eu também. Mas não dá pra ser um dia inteiro. Um dia inteiro só com ela, não dá. Por enquanto, não tem como. Mas eu tiro uma parte da tarde desse dia da semana pra estar só com ela, fazendo diversas coisas ou não fazendo nada. É para estar com ela. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque tem a ver com o que eu falei da experiência que eu vou contar com a Sofia, tá bom? Hoje a gente já falou bastante coisa, então eu vou acabar por aqui nessa segundo vídeo da série, tá? Mas continuem, dê o feedback de vocês, fale aqui, manda também o vídeo, se vocês quiserem mandar um link. Ai, Sara, eu quero que outras mulheres também possam ver, ou outros pais. Claro, eu fiquei meio reticente primeiro, né, porque era algo para um grupo fechado do PJVM, mas são coisas, como eu falei para vocês, que são para todos da família, né? Para todos, o pai, a mãe, para fazer com os teus filhos, né? Então, fiquem hoje com isso e depois a gente volta com o terceiro vídeo da série, ok? Deus abençoe vocês, cuidem muito bem dos seus filhotes, eu estou junto com vocês cuidando da minha e depois nós vamos ver estes presentes desabrochando, né? E termos muito orgulho daquilo que o Senhor nos ensinou a fazer e que a gente conseguiu. Porque sim, você consegue, você dá conta, você foi abençoado por Deus, abençoada por Deus. A partir do momento que você ficou grávida, Deus já te deu essa capacidade. Agora basta a gente treinar, treinar e treinar, tá bom? Mas Ele está conosco e o teu Espírito Santo está sobre nós. Se você ainda não conhece o Senhor, conheça o Senhor Jesus, Ele deu a vida por você e Ele quer sim te ensinar a ter um relacionamento melhor com os seus filhos, a ganhar o coração dos seus filhos, porque a chave Ele deu para você. Beijo de novo, fiquem com Deus, até a próxima.